Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, eu sou Jéssica Meriti. Eu sou a Agatha Neves. E eu sou Jaqueline Oliveira. E hoje na editoria do Meio Ambiente do GorpaCast vamos falar sobre desastres ambientais. Antes de começar, eu já quero pedir desculpas por essa minha voz ruim e péssima, vítima do clima guarapuavano. Que tá um desastre, né? É, todo mundo pra combinar com o tema, Esse né, Jéssica? friozinho delicioso que estamos vivendo aí. Tá todo mundo Mas vamos lá. fechado. O que são os desastres ambientais? Basicamente, são acontecimentos que causam impacto na sociedade. Todo dano que ele é causado pelo homem, ele é um desastre ambiental. Já os acidentes causados por fenômenos naturais, eles são, sem intervenção do homem, eles são chamados de desastres naturais, como o próprio nome diz, né? Assim, furacões, tornados, tempestades, vendavais, são exemplos de desastres naturais. E como influência desses desastres ambientais, a gente tem alguns fatores, né? Como, por exemplo, o crescimento desordenado das cidades. Porque aí começa a ter muita gente, muita urbanização e tal. E, às vezes, a cidade não tem infraestrutura para cobrir todas essas pessoas. Um exemplo que a gente vê, muito comum, é do filme da Netflix, Onde Está a Segunda. Eu recomendo, é muito bom. Que eles, num futuro, assim, meio distante, ele mostra essa questão do crescimento desordenado de pessoas e tudo mais. E controle populacional aí, algumas coisas que eles fazem para evitar esse crescimento depois de já estar muito avançado. Exatamente. E isso seria uma influência. Outra questão seria as crises econômicas nos países, né? Porque daí eles não têm porte para abastecer os países de toda a infraestrutura que eles precisam, né? Então, isso é bem importante porque, por exemplo, o Brasil, passando por uma crise econômica, ele acaba não tendo recursos para cobrir essas pessoas e para fazer com que esses desastres sejam menos impactantes para a sociedade. E, geralmente, esses desastres, eles atingem muito a questão do crescimento do país. Muitos países que passaram por desastres naturais acabam tendo o crescimento do país muito atingido, né? Tem uma regressão. Exatamente. E daí não tem, né, muita estrutura. E como a Jéssica falou, existem os desastres naturais, que foi esses que a Agatha disse, e os desastres ambientais. A gente tem um exemplo bem famoso, que é o da usina nuclear de Chernobyl, que no abril de 1986, um dos 4 reatores ele explodiu. Então, o que aconteceu? Os operários eles tiveram a brilhante ideia de fazer um teste. O melhor lugar para fazer um teste que tem, né? De tentar ver se um desses 4 reatores ele conseguiria funcionar com a energia baixa. E eles extrapolaram e passaram por cima de todos os métodos de segurança e desativaram o sistema hidráulico. E aí acabou causando o superaquecimento desse reator. E aí o reator explodiu e deixou vários resquícios radioativos na cidade. Então tem gente que até hoje sofre com isso. Pessoas na época morreram e na hora, morreram anos depois. A cidade foi evacuada e hoje virou uma cidade fantasma. Então, assim, hoje, para você entrar lá, você pode ficar no máximo 15 minutos, senão você pode pegar um câncer, por exemplo. A evacuação da cidade de Chernobyl, ela aconteceu em 10 dias. Então, para você ter uma ideia de quão grande foi o desastre, ele foi considerado o maior desastre nuclear do mundo, né, até hoje. Além disso, a gente tem o desastre das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que também são desastres ambientais, que foi diferente. Já foi uma coisa pensada. Ao contrário do de Chernobyl, que foi um acidente realmente, que eles não tinham a intenção de causar todo o estrago que tiveram, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas tinham esse objetivo. Então, o presidente dos Estados Unidos da época, ele autorizou o lançamento das bombas, mesmo depois que os estrategistas falaram para ele que era errado, e depois dele ter assinado contratos, né, de que era proibido o uso de bombas atômicas para dizimar as forças inimigas, ele foi lá e jogou as bombas do mesmo jeito. Ele extrapolou tudo. Acho que ele estava meio louco, meio psicopata. Meio, tipo, vou ali matar todo mundo. E já que uma questão que eu vi é essa parte de que você citou, Chernobyl se tornou uma cidade fantasma, né? Mas Hiroshima e Nagasaki não, né? O que será que influencia isso, muitas vezes? Então, além de que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela tinha 63 quilos de urânio enriquecido.
A de Nagasaki tinha 6,2 quilos de plutônio. Já Chernobyl tinha 180 toneladas de combustível nuclear, então a diferença já começa aí. Além de que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas explodiram no ar. Nossa. Já da usina nuclear, ela tornou o solo ali radiativo. Verdade. E também as bombas, elas foram feitas com o objetivo de devastação, né? O objetivo de anular as forças inimigas. Então, a radioatividade ela tem um período de vida relativamente curto. Já no caso de Chernobyl, o reator, que explodiu, ele já foi desenhado para produzir uma energia num processo mais lento. Entendi. Então, os resíduos nucleares, eles possuem um tempo de vida mais longo. Entendi. E, infelizmente, não foi só fora do Brasil que isso aconteceu. A gente teve também o caso do Césio-137, que aconteceu em Goiânia, em 1987. Exatamente 1 ano e meio depois do caso da usina de Chernobyl, que a Jaque comentou. E o que foi esse caso? Ele foi, assim, bem surpreendente, né? Porque a história que se passou foi que 2 catadores de lixo reciclável, eles foram em uma clínica de tratamento de câncer desativada que tinha e foram lá e pegaram o cilindro de uma máquina que era usado para tratamento de radioterapia. Então, eles pegaram aquilo pensando assim, pô, deve ter muita coisa valiosa aqui dentro, né? E na época, tipo, qualquer coisinha que você pegava ali valia muito, né? Porque o real era muito valorizado. Então, eles levaram para casa isso e abriram esse cilindro. Dentro desse cilindro, a gente tinha como que eu posso chamar? Digamos um potinho, assim, que tinha o pozinho do Césio-137, que é altamente radioativo, né? E eles venderam esse cilindro para um dono do ferro velho. E na época, o cara pagou, tipo, R$1.500, sabe? Então, tipo, na época, valeu muito isso. Hoje em dia já não... hoje em dia já não teria tanto valor. Depois disso, o dono do ferro velho, ele pegou esse pozinho, viu que ele brilhava muito de noite e ficou tipo, pô, que legal, né? Isso aqui deve valer muito. E ele espalhou pela vizinhança, pela família e tudo mais. E esse pozinho era radioativo. Então, tipo, no decorrer dos dias, as pessoas começaram a ser atingidas pelos sintomas de vômito, diarreia e tudo mais. E ninguém sabia o que era isso. Então, a princípio, eles acharam, deve ser uma doença que está contagiando todo mundo e tudo mais. E aí, eles... a esposa do dono do ferro velho começou a relacionar a chegada desse pozinho, do Césio-137, com os acontecimentos ali de todo mundo ficando doente. Um outro acidente ambiental que tivemos no Brasil foi o do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Essa barragem ela rompeu em 2015 e os rejeitos do complexo da mineração da Samarco, que era dirigida pela Samarco, eles desaguaram no Rio Doce e percorreram mais de 663 quilômetros até chegar no mar, no Espírito Santo. Durante o caminho, essa lama da barragem ela atingiu 39 cidades, deixou 19 mortos e 3 distritos eles foram praticamente destruídos. E alguns especialistas da Organização Mundial do Meio Ambiente, da ONU, chegaram à conclusão que ela levará muitos anos para essa lama secar ainda. E assim vai impedir que as pessoas reconstruam a cidade e que as espécies se desenvolvam, né? Até hoje, ninguém dos 22 indiciados da Samarco foram presos. Então, a gente vê como que né? Os crimes ambientais, eles não são... Exatamente. Os processos no Brasil, alguns funcionam muito rápido, mas, né, nessa questão Sim. aí, ela é tão lenta, ninguém nunca mas assim, nada. Para quem não sabe, basicamente, o que eram esses rejeitos que vazaram com o rompimento da barragem? Era um óxido de ferro, água e lama. E essa lama, ela afeta muitos ecossistemas, já considerando a quantidade e o tempo que vai demorar para que as pessoas possam reconstruir esse ecossistema. E até hoje o solo é totalmente comprometido, né? E vai ficar por muito tempo. Sim, vai demorar muito tempo. Um exemplo que dá para relacionar isso foi do caso do Césio-137, porque até hoje... Porque, assim, quando eles viram que aquilo era radioativo e que estava contaminando tudo, os caras foram lá e passaram na casa de todo mundo pegando documento, qualquer objeto deles, e isso tornou tudo lixo atômico, né? Então, os caras capturaram, tipo, quase 14 toneladas de lixo atômico e tá, tipo, dentro de containers lá num local perto de Goiânia. E, tipo, até hoje, a previsão é que esse lixo radioativo, ele
fique para decompor, tipo, daqui 180 anos. Sim, é muito tempo. Esses acidentes, eles demoram muito tempo para serem descartados da vida das pessoas. Tanto os radioativos quanto esse de Mariana ainda vai interferir a vida das pessoas algumas pelo resto da vida. E é muito interessante porque você percebe que as pessoas elas não têm noção do estrago, por exemplo, que o lixo radioativo pode causar. Porque no caso de Chernobyl, muitas pessoas ficaram na cidade, nos casos de... E tem... No caso de Chernobyl, muitas pessoas ficaram nas cidades, mesmo sabendo do risco. Então, elas ignoraram todas as chamadas do governo e ficaram lá. Mas como que a gente pode relacionar, então, os deslizamentos de terra, as inundações, os incêndios, que estão dentro do campo dos desastres naturais, mas a gente pode dizer que eles têm uma interferência humana, porque com o acúmulo do lixo nos rios e nas canaletas, que faz com que eles inundem, ou os incêndios criminosos e o desmatamento que acarreta nos deslizamentos de terra. Essa falta na falta de firmeza da terra, né? Como que a gente pode relacionar isso entre desastres ambientais e desastres naturais? Por exemplo, os tornados. É uma coluna de ar de formato cônico que ele é causado basicamente pelo encontro do ar frio de uma região com o ar quente de outra. Tem um tamanho variável de 75 a 1,5 km e os ventos podem variam de 65 a 480 km por hora. Porém, eles são menos intensos que os furacões. Só que esses tornados eles podem ser muito mais prejudiciais para as pessoas caso eles encontrem, por exemplo, um ferro velho. A partir do momento que eles encontram um ferro velho, eles se tornam muito mais fortes por conta dos raios da corrente elétrica que passa por ele e do metal encontrado ali. Então, a gente pode dizer, assim, que por mais que os desastres naturais não sejam causados pelo homem, eles podem ter um prejuízo muito maior a partir do momento que eles encontram resíduos deixados para trás pelo homem, né? E outro exemplo de desastre natural que a gente tem ainda são os terremotos, né? Que são os tremores ou abalos sísmicos que acontecem na camada da litosfera da Terra, que é a camada rochosa. E a gente tem um exemplo, né, Jaque? Foi o desastre de Fukushima, onde um terremoto ele causou um tsunami. E a água do tsunami, ela invadiu a usina de Fukushima. Então, derreteram cerca de 3 reatores que liberaram radiação na água do mar. Então, assim, foi um desastre que marcou bastante o vazamento no Japão. Isso aconteceu em 2011, né? E até hoje, assim, a cidade lá de Fukushima, ela é bem atingida e tudo mais. Tem ainda resquícios disso. É uma cidade que é considerada legal para morar, né? Sim. Mas a população da cidade diminuiu bastante, porque o povo não quer morar lá, né? Tipo, a gente via direto, tipo, em jornal, o pessoal andando de máscara na época e tudo mais, porque foi bem impactante na época, assim. É improvável que antes de 2020 toda a radiação não seja dizimada, porque leva muito tempo, né, para acabar. Um outro fenômeno que é exclusivamente natural são as secas, né? Ninguém pode fazer chover. Só que também a gente tem que considerar que o aquecimento global ele interfere muito para isso. Então, todo desastre ambiental, todo o acontecimento que causa impacto na sociedade, ele tem um envolvimento humano, querendo ou não. E outra questão seria das inundações, né? Que a gente não pode também controlar a chuva, né? Porque em abundância, mas o governo pode estruturar a cidade e tudo mais, desde que haja verba para isso, né? E vai muito da conscientização humana também, né? Exatamente. Da poluição. Guardar o lixinho no lugar certo e tudo mais, haver a coleta certa de lixo. E, tipo, isso é uma coisa que vai da gente, né? Então, todo mundo fazendo sua parte, eu acho que é importante, né? E, então, para dar final, né, para nossa editoria de meio ambiente, que foi sobre desastres ambientais, a gente queria agradecer o retorno que vocês deram, né, do podcast da semana passada sobre estamos muito felizes com o número de visualizações. Exatamente. E continuem ouvindo, acompanhando a gente pela página do Facebook, toda quinta-feira /GorpaCast, e pelo canal do YouTube. Se inscrevam, ativem o sininho lá para receber notificação. Semana que vem vamos falar sobre lixo eletrônico. Exatamente. Então, fiquem atentos. E é isso, né, pessoal? Tchau. Tchau, até mais, gente. Até quinta-feira. Tchau.